Bom dia, irmãos. Aqui de novo é com o irmão Narciso. Hoje eu venho fazer um novo vídeo que terá várias sequências. Neste vídeo que eu vou fazer, desta vez eu vou fazer a respeito do cumprimento de Emmanuel. E este cumprimento é aquilo da qual o Pai lhe manda fazer. O Pai fala através da boca do profeta Isaías, dos profetas, melhor dizer, dos Salmos, e também falará na boca de Moisés a respeito sobre a vinda de Messias e o que ele devia fazer ou que vai fazer. Então, eu vou mostrar para convosco qual, na verdade, o templo que o Criador vai habitar, e ao mesmo tempo essas profecias e tudo quanto se falou no Antigo Testamento, se houve um cumprimento da parte do Emmanuel. Porque o Emmanuel não falou nada senão aquilo que foi orientado pelo Pai. E ele, de acordo à sua orientação, houve uma grande obediência. E ele só obedeceu ao Pai. Por isso que ele deu vários testemunhos a respeito dele cumprir e mostrou também aqueles que não cumprem o dever do Pai, que vem em nome dele mesmo. Isto é que vamos começar. Vamos começar com o Deuteronômio capítulo 4, versículo 1, e depois veremos os seus cumprimentos no Mateus. O seu cumprimento no Mateus e João, que tudo sempre fala do testemunho do Messias. E isto vamos saber se na verdade o Criador obedeceu ao Pai ou não obedeceu ao Pai. Então, vamos ler em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 1, que tem a mensagem que diz da boca do próprio Moisés, através do Criador que fez o céu e a terra. Porque o Criador vai habitar em Moisés, habitando em Moisés, a partir da boca e volume de Moisés, ele vai falar a respeito da obediência do povo israelita. E este povo israelita que vai obedecer, também o Messias faz parte desta mesma tribo ou nação, ou então israelita. Ele faz parte, por isso que depois vais ouvir no Mateus ela falar a respeito deste mesmo texto, que ele não vai tirar, mas é cumprir. Vamos ler. No versículo 1 de Deuteronômio diz o seguinte: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprires, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Yahweh de vossos pais vos dá. Repito. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para que os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Yahweh e vossos pais vos dá. Aqui o Criador está a falar ao povo israelita
para que possa cumprir os estatutos e juízos. De uma vez que ele cumpra, viverá para sempre na terra que foi prometido aos pais deles. E ao mesmo tempo, a palavra-chave aqui é cumprir. Eles devem cumprir. Vamos ver na vinda do nosso grande mestre, o Yahushua, que é o Salvador, o que ele também fala a respeito desta mesma lei, ou estatutos e juízo, se ele veio diretamente logo que ele chega, quando começou a fazer as suas atividades, chegou à altura de que começa já a fazer a sua divulgação da palavra ou da doutrina, se ele confirma que deve ser já abolido o Antigo Testamento, ou também ele tinha que cumprir. Vamos ler isto em Mateus, capítulo 5, versículo 17 até 18, que através do templo de Yahushua, o Yahweh também habita nele, e pela boca do próprio Filho, que é o Yahushua, então ele também manda abrir boca para dar o mesmo testemunho, o quanto já foi orientado pela profecia de Moisés, porque o Criador habitava em Moisés, agora está a habitar em Filho. Então, eis aí o que ele diz em Mateus capítulo 5, versículo 17 até 18. Diz o seguinte: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abrogar, mas para cumprir. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou então vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo aconteça. Vou repetir. Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Cumprir. 18 diz: em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo aconteça. Eu fiz o casamento de dois textos, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 5. Aliás, versículo 1. E Mateus, capítulo 5, versículo 17 até 18. Aqui está muito claro, o Messias também, no primeiro sermãos, ele está a dizer que eu não vou tirar lei, nem muito mais os profetas, a palavra dos profetas, ou tudo que falou os profetas. Não vou tirar, mas eu vou cumprir. Por que o Messias aqui está a dizer que vou cumprir? Primeira coisa, ele não é falsificador, não é desobediente, até o Pai. Ele, porque sabia que o Pai tivera dado uma lei, e esta lei é para todo o israelita, deveriam cumprir. Por isso que ele também, a palavra dele veio, que eu vou cumprir. Primeiro. Segundo, ele tinha que cumprir por quê também? Porque a partir da lei, ou então de Moisés, até o final dos profetas, que é Malaquias, todos, a partir de Moisés até Malaquias, significa dizer que da lei que é de Moisés até o profeta,
Nesse meio do intervalo está também todos o provérbio, os salmos, todos eles estão dentro já. Por isso que ele diz que a partir da lei até profeta, porque alguns estão no intervalo desses dois, de Moisés até profetas. E estes todos falaram de Hamashia, falaram do Salvador, falaram do Immanuel, falaram desse profeta, falaram deste pastor. Uns deram testemunho de pastor, uns deram testemunho de profeta, uns deram testemunho de Salvador, uns deram o testemunho de nome. Então vamos começar a seguir paulatinamente, capítulo a capítulo, a respeito da vinda do Messias. Por isso que ele faz a conclusão, ele faz esta menção de que nós, se queremos saber a respeito dele, se no Antigo Testamento se falou dele ou não se falou dele, por isso que ele diz ao João, capítulo 5, versículo 39. Ele diz em João capítulo 5, versículo 39. Neste versículo 39 é na qual ele nos desperta, se nós queremos saber tudo que ele falou, não falou por acaso, ou por seu livre pensamento, ou então por sua livre vontade, mas que sim foi ao mando do próprio Criador. Por isso que ele diz, devem examinar as escrituras antigas, porque são delas que falaram dele. Mas não mandou que vão para fazer o que está escrito. Façam o que está escrito no Antigo Testamento. Ele não falou isso. Ele disse, façam a examinação, façam o estudo, façam o possível de conhecer tudo que lá falou. Vocês verão que tudo isto falaram de mim, todos, a partir da lei até os profetas, eles falaram de mim. Por isso que eu fiz aquilo que estava escrito, por isso que eu falei que é o cumprimento. Vamos provar isto em João capítulo 5, versículo 39, diz o seguinte: examinai as escrituras, porque vos cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O Messias aqui disse, por que teremos cuidado de que se nós examinar as escrituras antigas, vai nos permitir que nós tenhamos a vida eterna? Porque lá vamos descobrir aquele que nos salvou, que nos deu a vida eterna, é dele que se falou. É dele que se falou. Por isso que ele disse que vão lá, examinam tudo isso, porque isso também vai vos facilitar vocês saber de qual vocês receberam a vida eterna. Porque tudo que lá está é de mim que foi falado. É de mim que foi falado. O Yahushua aqui está bem claro a explicar e a nos mostrar como nós devemos ver a situação do Antigo Testamento. Mas aqui neste texto, ele não diz, vão lá para vocês buscarem e fazer e praticar o que está lá escrito no Antigo Testamento. Não. Ele está a dizer, vão lá para examinar, só para vocês terem o conhecimento a respeito de mim. A respeito de mim. Não para vocês ir fazer e cumprir o que está lá escrito. Porque quem deve cumprir sou ele. Porque já mostrei no Deuteronômio. Por que ele diz que eu vou cumprir? Porque o Pai também aqui diz de cumprimento. Por isso que ele disse que sim, eu sou o cumprir. Eu vou só apenas cumprir o que está escrito na lei e nos profetas. E ao longo de vários vídeos e de vários trechos dos vídeos, eu vou começar a ilustrar agora, posteriormente, ou então agora neste vídeo, vou mostrar alguns textos na qual tudo que se falou do Antigo Testamento, e vou mostrar no Novo Testamento o seu cumprimento. Tudo que o Yahweh habitou nos templos desses profetas, desses salmistas,
ou então deste homem da lei e os provérbios e os profetas, e nesse templo que ele habitou, ao longo do tempo, pela boca deles, eu vou falar pela boca dele, ou então vou testificar pelas escrituras daquilo que saiu da boca deles, e o Novo Testamento, eu através da boca do Yahushua ou Emmanuel, eu também vou testificar de acordo com os textos. Por isso estou a dizer vou testificar, porque está já escrito. Não porque eu vou buscar da boca dele, não. Mas sim o testemunho que ele deu através da boca e a habitação do Yahweh dentro de Yahushua. Então, eu também, através desses textos, eu vou trazer convosco como ele diz, como diz a Escritura. Então, eu também estou a dizer como vai falar a Escritura. Então, eu vou trazer convosco alguns trechos que na qual o Pai falou pelo templo dos profetas e a lei, e o Messias também, aquilo tudo que se falou, se cumpriu ou não se cumpriu. Isto vamos acompanhar. Já mostrei a primeira parte, agora vamos começar com outro texto que quer dizer o seguinte. Diz o seguinte, primeira palavra que vem da boca dos profetas e no templo e profeta Isaías, que o Criador habitou no templo de Isaías, e pela boca do profeta Isaías, o Yahweh falou o seguinte. Isaías capítulo 16, versículo 5. Este mesmo texto ainda podes encontrar em Jeremias capítulo 23, 5. Ele falou no templo, ele habitou, aliás, no templo dos dois, e na boca desses dois o Criador mandou abrir e aproveitou do volume dele transmitir essa mensagem, que diz o seguinte: porque um trono se firmará, isto é futuro, que virá tempo que neste trono vai se afirmar uma pessoa. E ele diz, vou repetir, porque um trono se firmará em benignidade e sobre ele no tabernáculo, estás a ver? No tabernáculo de Davi, tá vendo? Que o Criador vai fazer com que no templo de Davi vai se habitar, vai se afirmar um trono. E se assentará em verdade um que julgue e busque o juízo e se apresse a fazer justiça. Vou repetir, porque um trono se firmará em benignidade e sobre ele, ao tabernáculo de Davi, se assentará em verdade um que julgue e busque o juízo e se apresse a fazer justiça. O cumprimento no Novo Testamento está em Mateus capítulo 1, versículo 1 até 17. Capítulo 1, versículo 1,17. Vamos ver se na verdade nasceu alguém neste trono da promessa, que é o tabernáculo de Davi, que veio substituir o trono de Davi. Em primeiro lugar, você vai ver que as 14 gerações, neste mesmo capítulo, verás as 14 gerações. E nas 14 gerações, vais ver que sim, que um que veio fechar das 14 gerações é o Hamashiach. E nesta afirmação do Antigo Testamento, confirma que o Hamashiach mesmo veio no trono de Davi. Vamos confirmar isso. O livro da geração de Yahweh. Livro da geração de Yahweh. Yahushua, desculpa. Livro da geração de Yahushua. Hamashiach diz o seguinte, que é o Messias, filho de Davi. Está começando a aparecer já a descendência de Davi. Filho de Davi.
filho de Abraão, no 17 diz, está a ver que o Yahushua está a vir no trono de Davi e ao mesmo tempo filho de Abraão, ele diz nesse livro. E 17 diz, no total, pois a geração de Abraão até Davi, limite, viste? No total, pois as gerações de Abraão até Davi são 14, de Davi até o exílio na Babilônia, 14, e do exílio até Babilônia, de exílio na Babilônia até Messias, foram também 14. E você mesmo comprova isso, Mateus capítulo 1, versículo 17. Agora ali vais ver, aleatoriamente, vais ver de Abraão até o trono de Davi, Ali começou, de Davi passou, de Abraão passou, veio o reinado de Davi até Babilônia, passou 14. Depois de 14 veio aquela outra geração, se eu não estou errado, de Babilônia, até Messias, que veio fechar 14. Verás que ali já, lineatoriamente, veio vir mesmo escrito 14, o próprio Messias está lá bem definido. Esta profecia de Isaías 16:5 e Jeremias 23:5 confirmam que quem virá sentar no trono de Davi, ou tabernáculo, que de Davi, que é o próprio tabernáculo, aqui é o próprio templo, que é o próprio Davi. Quando se fala de tabernáculo, é a pessoa. Então, quem veio sentar neste trono, logo, é o próprio Hamashia, o Immanuel. Ali está a confirmação da geração de Hamashia. Por isso que isto não veio por acaso, foi profetizado. Vamos outro capítulo, que no Antigo Testamento o Yahweh habita no templo de Isaías, pela boca da profecia de Isaías, e sai um volume na qual o Yahweh testifica a respeito disso, na qual o Yahweh testifica isto. Isaías capítulo 8, versículo 16, diz o seguinte: liga o testemunho primeiro, depois ele diz, sela a lei entre os meus discípulos. Vou repetir, Isaías capítulo 8, versículo 16. Diz o seguinte: liga o testemunho, o Yahweh, pela boca, pelo templo que ele está habitando de Isaías, e pela boca de Isaías, ele manda dizer o seguinte: que este que virá será a ligação do testemunho, e ao mesmo tempo ele vai selar a lei. Mas a lei que ele vai selar só depois que tudo se cumprisse. Mas aqui o texto, só que o texto aqui aparece tão rápido, porque pronto, eu fui buscando os textos, fui colhendo, é só para mostrar aqui, o objetivo é para mostrar tudo quanto se falou, e o Messias não falou sem que o Pai o dissesse. Por isso que é profecia, tudo que ele veio fazer é aquilo que o Pai disse. Agora vamos fazer este textozinho de Isaías em duas vertentes. Primeira coisa, diz que liga o texto. Vamos apresentar qual é o capítulo do Novo Testamento que o Messias faz da ligação da lei. E também ele diz que sela a lei. Vou mostrar o capítulo na qual, na presença manda selar a lei, na presença dos discípulos. E vamos ver que os discípulos mesmo, é que testificam que o Messias é que selou a lei. Como diz aqui, na presença dos
meus discípulos devem se selar a lei. E eles também aqui, os mesmos discípulos, como receberam na presença do próprio Yahushua quando estava ainda em vida. E eles agora tornam a fazer o testemunho do selo da lei. Vamos agora acompanhar isto no próprio João, que primeiro que ele dá o testemunho a respeito que o Criador disse que para fazer a ligação da lei. Então, aliás, para fazer a ligação do testemunho. A ligação do testemunho que ele dá é esta. Está em João capítulo 5, versículo 36. Podemos ler 36 até 37. Vamos ler esse trecho para vermos que ele não falou sem que o pai o dissesse. O pai lhe disse para ligar o testemunho. Então, ele vai mostrar também que, afinal de contas, ele foi orientado para fazer as ligações do mesmo testemunho. Vamos seguir. João, capítulo 5, versículo 36 até 37. Testifica o seguinte: mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque João Batista também veio dar o testemunho, porque de João Batista falaram dele, isto em outros vídeos a seguir, ou então a mais abaixo dos trechos, vais ver que eles dois foram programados para nascer simultâneo, e vamos ver isso. Que eles foram programados para virem simultâneo. Vamos ver isso. E esta profecia que foi dada a Isaías, se não estou em erro, então também se cumpriu no Novo Testamento. Isto depois vamos ver. Mas aqui estamos a ver que ele, o Messias também, está a dizer aqui neste trecho, que ele vai dar o maior testemunho em relação ao João. Mas o João deu testemunho, não do Pai, mas não fez a ligação do Pai. Mas o João fez a ligação do filho que há de vir, porque ele é que veio endireitar o caminho. Por isso que ele disse, o testemunho que eu vou dar não é igual ao do João, será superior ao João, porque o João falou do Messias, não falou o testemunho do Pai, que fez o céu e a terra. Não, ele dá o testemunho somente do Messias. Por isso que o Messias, como o pai dele lhe disse, que liga o testemunho, então, ele agora está a dizer que eu vou dar o testemunho superior a do João. A do João. É isso que ele diz. Vou dar sequência. Porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim. Está a ver? Ele foi bem claro primeiro a dizer, as obras foram dadas a quem? Ao Pai. Já está fazendo uma ligação. Sim, está ligado. Porque ele não faz nada sem que o Pai que tiver lhe dado. Então, se ele estava a curar, se estava a fazer os milagres, aquelas situações dos pães de tornar-se em 7 peixes ou 5 peixes, ou 5 pães, tornar-se em milhares de pães de peixe, é porque é o Pai que o disse que tinha que ser e se fazer. Por quê? Porque o Pai estava a ditar nele, por isso que ele disse que as obras que ele estava a fazer é proveniente do Pai. É proveniente do Pai. Por isso que ele dá este testemunho a ele mesmo. Aquilo que todo mundo estava a ver, quem está a fazer é Yahushua, mas eles não estavam a dar conta que quem estava dentro dele é o próprio Pai, em quem estava a fazer a realização disso. Por isso que ele disse que as pessoas estavam a ver que é ele mesmo. Sim, tinha que ser ele, porque ele que estava lá carnalmente, mas em forma de acontecimento espiritual, era o Pai que estava a fazer aqueles milagres, porque o Espírito é que estava a fazer realizar aquelas obras. Vamos acompanhar. Que o Pai me enviou, ele diz bem claro aqui. Depois vou repetir todo o trecho sem interromper. E o Pai que me enviou, ele mesmo
testificou de mim. Ouviste? Por que ele está dizendo que o Pai que ele enviou testificou dele? Porque ele mandou que ele fosse fazer ligação do testemunho. E ele está fazendo essas ligações dos testemunhos. Por isso que ele não está fazendo por acaso. É um envio para que ele faça este testemunho. Com ligação do testemunho como? Ele tem que mostrar aos homens e fazer que quem está fazendo isso tudo é o Pai, não é ele. Então, ele está fazendo essa ligação do testemunho. Tudo que eu estou a fazer, tudo que eu estiver a falar, tudo que eu fiz. Por isso que no outro texto ele diz, eu só faço aquilo que vi do meu Pai. Se eu falo isso porque eu vi do meu Pai. Vamos ver depois nesse trecho. No 43 ele vai dizer isso. Ou vai dizer algumas palavras com respeito ao testemunho. Então vou ler o versículo 36, 37 e depois vamos no 42, no 43, desculpa, para que não vou interromper agora para eu entender a ligação, que diz, mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço testificam de mim que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testifica de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. Sim, nós nunca ouvimos a voz dele, nem muito mais o parecer do Yahweh, nós não vimos. Mas como é que estamos a perceber isso? Por isso que ele, por fato de nós não ouvirmos, nem vimos a voz, nem vimos o parecer do Pai. Quando é que começamos a ver o parecer do Pai? Quando ele nos aconselha a dizer, examinar as Escrituras, porque é dela que testifica de mim. Quando você voltar para ir ver o Antigo Testamento que fala tudo dele, logo ali vamos começar a ouvir a voz do Pai através dos profetas, daquelas Escrituras. Aí vamos começar agora a saber que sim, afinal de contas, o Yahushua não falou nada por acaso, nem fez obras por acaso. Afinal foi ao amando do próprio Pai, só para testificarmos que falou-se dele, não para praticarmos. Por isso que aquele diz, vocês nunca ouviram a voz do Pai, nem o parecer dele. Tá vendo? Somente ele que ouviu o parecer e a voz do Pai. E por isso que ele está fazendo, por isso que ele diz que eu sou o cumprimento. Eu vou cumprir o que foi dito na lei e no profeta. Por isso que se queres ouvir agora a voz do Pai, tens que examinar as Escrituras, porque é dela que testificam quanto Hamashia foi enviado. Vamos dar a sequência no 43, no versículo 43, diz o seguinte: eu vim em nome do meu Pai. Ouviste que ele propôs testificar aqui? Ele veio em nome do seu Pai, aquele que fez o céu e a terra. Ele veio em nome dele. Por isso que ele está dando o testemunho de ligação, ele e o Pai, viste? Ele veio em nome do Pai. E não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Sim, ele está declarando. Ele que veio como ligação do Pai, para dar o testemunho do Pai. Vós não aceitaste dele. Mas se um vier em nome dele próprio, logo vocês vão aceitar este. Vão, é rápido, vocês vão aceitar. Eu vou dar aqui um trecho, a respeito do que ele fala. Vocês vão ver que, afinal de contas, muitos que vieram em nome deles mesmo, dão um testemunho que na qual eles não é verdade. Não é que o Hamashia mandou falar. E vamos ver, esses que dão testemunhos que na qual não está escrito nas Escrituras, logo esses vieram por ele mesmo.
Vamos a seguir, acompanha um pouco isso que ele está aqui escrito. Olha lá. O texto. Eu vou mostrar só aqui um trechozinho em que os outros vêm em nome dele. É um vídeo rápido. Os que vêm em nome dele. Estes sempre vêm em nome deles próprios. Eles vêm em nome deles próprios. Então, pela próxima, eu darei o testemunho. Conforme os irmãos estão a ver aqui nesse trecho, olha lá. Conforme estão a ver aqui o texto está aqui a dizer, esse pastor ou então bispo está aqui a dizer neste trecho que no mês de dezembro, tudo que o Criador, nesse mês de dezembro, 70% tem que devolver ao Criador. Em que passagem da Escritura está isso? E o outro está a dizer cada centavo tem que ser registrado que é dado dentro da igreja, porque no futuro vamos ser cobrados estes dízimos. Não tem nenhuma passagem das Escrituras em que testificam isto. Então, logo, isto é falsificação da palavra e eles vieram em nome deles mesmos. Em nome deles mesmos. Então, quando veres isso, irmão, não des crédito, foge, porque isto não está escrito em nenhuma passagem das Escrituras aqui. É isto que o Messias disse aqui no trecho 43. Ele diz: eu vim em nome do meu Pai e outros e não me acreditastes. Se outros vierem em nome dele próprio, a esse darão ouvido. Sim, muitos que estão a vir em nome deles mesmos, vocês estão a dar crédito, estão a aceitar tão rápido. Dizem que 70% no mês de dezembro você tem que dar 70% do teu salário. Outros dizem que você tem que ser dizimista fiel, porque no futuro, quando nós estivermos na presença do Messias, vocês vão ter uma grande bênção, porque vocês dizimaram em condições. E não tem nenhuma passagem que prova isso. Então, estes vieram em nome deles mesmos, enquanto que o Messias está a testificar, veio em nome do Pai. Vamos agora acompanhar a outra parte do trecho que diz: sela a lei entre os meus discípulos. Sela a lei entre os meus discípulos. O Yahushua também foi cuidadoso, através do próprio apóstolos. Ele também falou aos apóstolos: vocês dão testemunho aqui, eu é quem selei a lei. Como disse aqui, dentre os discípulos tem que haver uma cela de lei. E isto vai encontrar em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. A profecia de Isaías 8:16. O cumprimento está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. Gálatas, capítulo 3, versículo 11. Verso 13, 14. E vou repetir. Gálatas, capítulo 3, versículo 11, 13, 14. Vais acompanhar isso. E agora eu vou ler o 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13 até 17. Você que sabe, mas eu vou te ler o versículo 14 nesse intervalo. O verso 14 diz: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até nos dias de hoje, o mesmo véu que a lei está por levantar,
na lição do Velho Testamento. Velho Testamento, o qual foi por Messias abolido. O Antigo Testamento foi abolido pelo próprio Hamashiach. Aqui quem fala é o apóstolo Shaul, é que dá testemunho nas cartas de 2 Coríntios, versículo 3, capítulo 3, versículo 13 até 17. Podes ler todo ele com mais calma. Mas aqui eu te mostrei só o trecho que diz que a lei foi abolida pelo próprio Messias. Todo o Velho Testamento. Por isso que ele diz que só devemos ir examinar. Não mais para nós podermos ir buscar ela como se fosse para poder fazer práticas. Não é para praticar, mas é para termos conhecimento de que tudo ali se falou dele. Já vimos que abolir a lei é do Messias, falou dele para que ele selasse o Antigo Testamento. E o texto aqui diz: o Messias aboliu a lei, que o Antigo Testamento aboliu. E também, mas hoje fazem o contrário. Por isso que aqui no Coríntios está dizendo: vamos fazer sempre o contrário, ler o Antigo Testamento, coisa na qual que não se precisa mais praticar o Antigo Testamento. Falam que dízimo é 10% do teu salário. Mesmo eles praticam errado, como o Pai não mandou. Não mandou assim. Então, este vem em nome dele mesmo, como ele disse ali já no João capítulo 5, versículo 43, que eles vêm em nome dele. O Pai não mandou assim, eles estão a vir em nome deles. Por que eles vêm em nome dele? Porque o Antigo Testamento não falaram destes pastores, falaram simplesmente do Hamashiach. Vais ver isto no vídeo anterior, no próximo vídeo, que tudo isso só se falou dele. Por isso, para que não seja muito longo o vídeo, eu vou despedir, e que a paz do Yahweh esteja convosco, e que o espírito de entendimento, de discernimento, que esteja convosco, e que vocês possam ter noção de quanto o Criador vos ama. Ele é misericordioso. Ele tem por vontade que vocês também possam adorá-lo em espírito e em verdade, como o Filho já o testifica. Eu me despeço, e que tudo do vosso lado esteja agradável e tudo de bom. Obrigado.